iniciando agora a TV Pinheiro. A minha convidada de hoje é uma referência no mercado de turismo de Niterói, Sabine Marins, da Sabine Tours. Esse é o programa na SVAP Entrevista, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a TV Pinheiro e esse é o programa Nice VAP Entrevista. Meu nome é Viviane e a minha convidada de hoje é a diretora da Sabine Tours, Sabine Marins. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Sabine, eu gosto sempre que eu faço as entrevistas, a gente conversar, para quem está assistindo, saber dessa história de como começou a empresa de vocês, que já está há quase 10 anos no mercado, fazendo sucesso, é uma grande empresa em Niterói, muito tradicional, né? E como é que você começou no mercado? Como é que foi o início disso tudo? A sua formação é de turismo? Pois é, não é, né? Eu fiz Direito e depois eu fiz pós em Literatura. Fiz lá em Niterói, na UF, né? Vivi a vida inteira lá em Niterói. Mas minha grande paixão era viajar. Sempre foi viajar. Continua sendo, né? Na verdade. Eu adoro viajar, conhecer novos países, novas pessoas, novas culturas. Então, chegou um momento da minha vida que eu quis fazer uma mudança mesmo. E aí eu transformei o meu grande prazer na minha profissão. Né? Claro que me preparei para isso, estudei, enfim. E quando eu abri a Sabine Tour, eu já fazia um trabalho com viagens, né? E realmente foi um diferencial, porque a gente tenta conhecer um pouquinho o nosso cliente, um pouquinho mais a fundo, não para fazer as mesmas viagens que todo mundo faz, mas para oferecer viagens personalizadas. Eu ia falar sobre isso agora. Vocês têm um diferencial que a gente conversou anteriormente, né? Na rádio, de viagens que você consegue ligar a cultura, né? Apresentar grandes escritores e locais, né, diferentes, e transmitir também não só o turismo como uma parte grande cultural. Fala um pouquinho sobre esse diferencial da sua empresa. Então, são as viagens literárias, né? É uma grande paixão minha, assim, pessoal. Qual é a intenção? É que a gente una a viagem em si, né, com o conhecimento de um autor específico. Então a gente elege para cada viagem um autor. Então já fizemos o Guimarães Rosa em Minas Gerais, em Cordisburgo. Já fizemos o Fernando Pessoa em Portugal, foi fantástico. Fizemos a Cora Coralina em Goiás, também foi muito lindo. E agora a gente vai fazer em novembro, agora dia 17, vamos fazer o Mário Quintana. O Mário Quintana. Eu adoro o Mário Quintana. Que é maravilhoso também. E aí a gente une a história daquele autor, a literatura daquele autor, junto com o conhecimento da cidade onde ele nasceu, onde ele viveu, né? É bem interessante. Isso é bárbaro, né? Porque com o advento da modernidade, né, da internet, das mídias digitais, as pessoas, claro, hoje têm acesso a e-book, né, podem ler também de uma forma digital, mas você faz um resgate e eu acho que de alguma forma também incentiva a leitura, né, você conhecer o local e voltar também a essa parte lúdica, né, que é tão importante para a gente, que a gente tem que usar, sim, a modernidade a nosso benefício, mas a gente não pode perder algumas coisas tão fundamentais, né? Como ter o conhecimento de alguns escritores e ler bons livros. Não, né? Com certeza, né? Eu acho que essas viagens, elas resgatam também, porque eu vejo algumas pessoas, né? Nossa, eu adoro esse autor, mas faz um tempo que eu não leio e tal, vou reler os livros. Então, é muito importante. A gente traz sempre nessas viagens pessoas especializadas, né, naquele autor. Então, mesmo a pessoa que não conhece tanto, mas que tem uma paixão, ela vai ter uma introdução ali, né, na viagem, e depois ela vai poder desenvolver, se aprofundar mais naquele autor, lendo ou relendo os livros.
né, os poetas, né, a poesia ou os romances, enfim, é muito bacana. E ela volta mais rica ainda em conhecimento, né? Com certeza. Não só da cultura do local, né, como dessa forma. Eu acho que é uma forma muito singular. Eu acho que a Sabine Tour é a única empresa que hoje faz isso no Rio de Janeiro. Acho que sim, somos pioneiros. Sem dúvida. Foi uma ideia que eu há muito tempo eu tinha vontade de fazer, e desde o ano passado a gente está fazendo e realmente está sendo um sucesso. Ai, que bárbaro. Nossa, isso realmente é muito bacana. E fica para quem está assistindo a gente que tiver com vontade de fazer uma viagem diferente. Legal. Né? Conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, principalmente dos nossos grandes autores brasileiros. Com certeza. Né? A gente está aí. Que outros destinos você trabalha também? Nós trabalhamos com todos, na verdade, todo o Brasil e todo o mundo, né? E aí, em parceria com a NICE, tem muita coisa bacana que a gente faz, né? Que eu acho que a ideia do turismo é você conseguir realizar o sonho das pessoas, né? A gente trabalha com um produto que é o sonho. Sim, que é Orlando, né? Exatamente. Que é aquela coisa mais lúdica, né? Que a gente conversou anteriormente sobre as festas também de 15 anos, que geralmente as meninas gostam mais até, muito, né? De ir para Orlando. Que ao invés de você fazer uma festa de 15 anos que você vai ter um dia só, você faz 15, 16 dias de viagem, né? Com certeza, é uma coisa que marca a vida da pessoa, né? Então, realmente é muito legal. Que bacana. E vocês já estão preparando essa próxima temporada agora? Sim, com certeza. Uma outra ideia também legal que a gente está desenvolvendo aí com a NICE, né? A Sabine Tour com a NICE Viapia, é um projeto para julho de 2018. A gente está fazendo um grupo para Disney, mas com 2 pessoas que são também formadores de opiniões lá em Niterói. Que bacana. Do Capitão Zeferino, a Fran e o Paulo. Eles têm um site, eles, né, são muito conhecidos lá. Então a gente vai fazer uma viagem não focada para adolescente, mas focada para um público de 18 a 40 anos. E eles vão acompanhar essa viagem junto com o grupo. Que bacana! Então, vai ser muito legal. Vai ter toda a experiência da NICE Viapia organizando um produto diferenciado, e eles vão acompanhar junto com o guia da NICE, né? Vão ficar todos os dias com o grupo todos os dias com o grupo bacana. que são os seguidores dele. Então vai ser muito legal, muito bacana. E isso é legal da gente colocar aqui. Eles têm Instagram? Eles têm Instagram, sim. É do Capitão Zeferino. Capitão Zeferino. Isso aí. Bacana. Muito interessante. E aí a gente está fazendo essa parceria com a Sabine Tour, que está organizando a viagem, né, junto com a NICE Viapia. Fantástico, não? E a gente tem hoje cada vez mais, né, esses grupos com esses YouTubers mais famosos que acabam acompanhando, levando grupos, e é muito interessante. Né? E é legal porque assim, a gente já tinha uma história, né? Eu conheço eles já há bastante tempo. Quando eles se casaram, a Sabine Tour organizou a viagem de lua de mel deles. Né? Depois eles fizeram outras viagens para Nova York, para outros lugares, e a Sabine também organizou. Então agora a gente está resgatando, né, e recomeçando com uma nova ideia, que é lançando as viagens deles, acompanhando os grupos de seguidores. Fantástico. Sucesso absoluto. Não, cada vez mais eles estão tomando conta desse mercado, né? As pessoas querem, principalmente, não só de 18 a 40 anos, como os adolescentes, né? Eles curtem muito essa ligação de fazer uma viagem com alguém que eles conheçam, com alguém que eles curtam, com alguém que eles acompanhem no canal do YouTube. É verdade. Né? E aí você mantém contato sempre com esses passageiros, assim, os seus passageiros, eles vieram, assim, através do tempo, e você foi trabalhando eles, e aí a Sabine Tours hoje, tradicionalmente, pelo que eu conheço do mercado de Niterói, é a indicação, né, de quem já foi, já viajou, gostou, indicou. Acho que assim, 80% dos nossos clientes realmente são indicados por clientes. A gente tem um histórico, a gente fica amigo dos nossos clientes, porque é muito prazeroso você organizar essa parte da vida, né, da família, do casal. Então você, às vezes tem famílias, é muito legal. Tem famílias que às vezes assim, o filho começa viajando, aí depois daqui a pouquinho o tempo passa, o filho está casando, aí você organiza a viagem de lua de mel, depois começa a nascer, né, as crianças, aí às vezes mora fora, aí os avós vão visitar os netos que já estão morando fora. Então você vai acompanhando, né, aquele histórico assim da família. Isso é muito bacana, muito né? Bacana. E 10 anos você já tem aí famílias formadas e filhos que viajam juntos. E isso é muito interessante, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta com relação
A Sabine Tour. Você está com esse novo projeto com a Nice Via Appia, né? Está com essa viagem cultural também. Existem aí outras novidades que você possa falar, porque eu tenho que aproveitar esse espaço para você poder colocar todos os seus produtos aqui para todo mundo que estiver assistindo e estiver interessado poder te procurar. Então, tem sim, eu já estou em negociação com uma pessoa, um grande chefe de Niterói, para a gente fazer uma viagem a Portugal, provavelmente em maio, a gente está definindo o mês ainda. E aí, assim, é uma pessoa muito renomada, ainda não vou citar o nome, mas é um projeto bacana, porque a gente vai envolver a viagem a Portugal com a gastronomia, né, toda a parte de vinhos, jantares e almoços harmonizados. Fantástico. Então, vai ser também ligando a viagem com uma outra experiência. Né, vai ser um plus, vai ser muito bacana. Fantástico. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Mas daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente já volta. Estamos de volta com TV Pinheiro e o programa Entrevistando com a Nice Via Appia. Entrevistada de hoje é Sabine Marins, diretora da Sabine Tours, e eu deixei para o finalzinho do programa a pergunta com relação às agências de viagem, né? A gente tem hoje grandes sites, né? E as pessoas compram através dos sites, né? Que diferencial você vê no fato do passageiro procurar a agência de viagem e não procurar um site diretamente na hora de escolher um destino para ele tirar umas férias, por exemplo? Então, é completamente diferente, né? O cliente que chega na agência, ele tem toda uma assessoria, né? Ele tem todo um esclarecimento, ele tem toda uma orientação. Às vezes ele chega lá achando que ele quer ir para um lugar e na verdade ele quer ir para outro, porque aquele destino não combina exatamente com o estilo dele. Então, é só conversando e conhecendo um pouquinho o cliente é que a gente vai poder ver exatamente qual é a viagem ideal para ele. Claro que tem os gostos pessoais e tal, mas assim, em conjunto, a gente consegue descobrir. Fora isso, tem toda uma parte técnica, né, que a internet não esclarece. Claro que as pessoas estão super informadas, hoje em dia a informação é instantânea, mas nada substitui essa assessoria, esse bate-papo de quem realmente está acostumado a viajar. Que vocês acompanham a viagem do passageiro. Não, com certeza. Fora isso, assim, nós viajamos muito, né, lá na Sabine Tour. Então, eu conheço muitos países, eu conheço muitos lugares. Tem esse know-how de viajar muito. Então, se precisa de visto ou não, qual é a documentação necessária. Mas não é só isso, é você saber que para aquele destino, por exemplo, em Fernando de Noronha, você tem que sentar do lado direito ou do lado esquerdo do avião para quando você estiver chegando, você já tirar a melhor foto, as dicas dos restaurantes, dos lugares bacanas, às vezes um cantinho imperdível naquele país, sabe, que você que foi, conhece e sabe que tem que ir, tem que fazer. Então isso aí, nem sempre a internet consegue te dar. Com certeza. Você sabe o que eu costumo falar que é o grande diferencial da agência de viagem para o site? Não desmerecendo, você tem grandes sites que trabalham de uma forma muito correta, mas são os imprevistos, porque eles acontecem, né? E aí na hora de você estar em algum destino, em algum local, você vai pegar no telefone, ou você vai pegar no WhatsApp, ou você vai falar com a Sabine Tours. Com certeza, né? na hora. E vocês vão imediatamente se prontificar a resolver, não é verdade? É verdade, já aconteceram muitas vezes. Né? Porque a gente lida com imprevistos, né? A vida é assim, a nossa vida, ela é dessa forma, né? Ela pode mudar de uma hora para outra. Então, às vezes você está fazendo uma viagem, aconteceu alguma coisa que tem que ser resolvida na hora. Eles têm como falar diretamente com vocês? Diretamente. Eu sempre dou o meu telefone pessoal, né? Então, muitas vezes isso já aconteceu. Inclusive, é interessante falar dessa coisa da internet, porque alguns clientes, em algum momento, já tentaram usar a internet e voltaram rapidinho. Imagino, porque sente falta, né, de todo o apoio, de toda a assessoria que a gente faz, que a gente dá. E quando você compra na internet, realmente está mais sozinho, né? Inclusive fica uma dica aí para quem está querendo viajar, para prestar atenção nas regrinhas da internet, né? Porque aparecem às vezes uns valores
super promocionais, imperdíveis, e aí você vai olhar, ele tem uma série de restrições, geralmente uma tarifa não reembolsável, e a pessoa vem a ter algum problema às vezes com documentação, né, ou com uma coisa que possa acontecer eventualmente, tem que mudar a data da viagem, tem que transferir, ela não consegue nem pagando uma diferença de tarifa e nenhuma multa, simplesmente ela perde o bilhete. Então fica ligadinho no que você está comprando, né? Porque é muito importante você observar as regras, os FIIs, né? As taxas que são cobradas. Pois é, assim, interessante até que os preços da internet nem sempre são melhores que os preços da agência. Né? Muitas vezes o preço da agência está melhor, a gente trabalha com bloqueios, né, em conjunto com as operadoras. Então, assim, eu acho que a maioria das vezes a gente consegue ter um preço melhor do que o da internet, além de prestar um serviço de total assistência. Então, não vale a pena. Sem dúvida. E as condições de pagamento também. Por exemplo, para você viajar em julho, começando a pagar a partir de novembro, você pode pagar em 11 vezes sem juros. É verdade. Quer dizer, é uma coisa que você consegue programar. Claro. Não é uma coisa impossível, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu quero viajar, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para um destino mais exótico, que é um pouquinho mais caro, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir, né? Totalmente possível hoje em dia. E tem a poupança também, né? Também. Como é que funciona a poupança? Pois é, a poupança viagem, né? É interessante lá com vocês, tem uma parceria muito legal, que a pessoa pode ir se programando, né? E depositando um valor por mês. Quando chegar mais próximo da viagem, ela vê a forma como ela quer quitar. Isso também é interessante, já garante a reserva, né, o lugar, é bem legal. E você pode fazer uma coisa até a mais longo prazo até do que 11 vezes, com né? Com certeza, pode ser. Porque às vezes a gente consegue, né? Eu só tenho esse valor, então você vai depositando aquele valor que você tem disponível, né? E no finalzinho você vê um montante para você poder pagar a sua viagem, né? Ou seja, tudo é possível quando a gente quer, com né? certeza. Porque se a gente colocar na ponta do lápis, às vezes a gente gasta com tanta coisa, com bobagens no dia a dia, sonhos, e vai deixando essas coisas de lado. É verdade. Né? E eu adoro aquela frase do Mário Quintana, falando do Mário Quintana, que viajar é mudar a roupa da alma. Nossa, é maravilhoso, realmente. E é verdade, né? A gente volta diferente, volta renovada, volta com outro astral, volta com mais energia para enfrentar o dia a dia. Né? Isso não tem preço, né? Isso não adianta você mudar, comprar um bem material. Não, né? Eu acho que é um estilo de vida mesmo, né? Acho que a pessoa que quando é picada pelo bichinho assim da viagem e que começa a experimentar e a vivenciar isso, não consegue se libertar, porque realmente é encantador. Né? É encantador, é renovador. Eu acho que é um agradecimento pessoal mesmo. Sim. Então, vale muito a pena. E eu acho que é por isso que quem trabalha com turismo, né, como a gente fica tão encantado com o nosso trabalho. É verdade. Né? Porque existe sempre uma novidade, sempre um local que você possa conhecer novo, né? Sempre um espaço para você se renovar. Com certeza. Né? Isso é tão importante no dia a dia, né? Porque a gente vive numa correria tão grande, né? É que eu acho que existe essa necessidade de parar tudo e fazer alguma coisa diferente. Pois é, eu acho até que assim, a viagem é muito importante hoje em dia, até por a gente estar nesse ritmo muito louco, muito maluco, todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, todo mundo correndo atrás, né? São tempos líquidos, tempos modernos. E quando, por exemplo, uma família ou um casal para fazer uma viagem, você tem tempo de olhar para aquela pessoa, de curtir aquela pessoa, as famílias têm tempo de fortalecerem os laços. Então eu acho que assim, uma viagem tem muita coisa envolvida na viagem. Você falou uma coisa muito importante, né? Parece que você vê a pessoa que está do seu lado, parece que você realmente, porque você vai dormir e acordar com ela, né? Você, naquele período de uma semana, 10 dias, 15 dias, você vai estar ali integralmente. A sensação que eu tenho cada vez que eu viajo é que você está vivendo a vida potencializada a 1000. Né, naquele momento. Interessante isso, mas exatamente. Não é, porque no dia a dia você vai naquele ritmo, você está trabalhando, você está estudando, você está pensando numa coisa ou outra, mas quando você está numa viagem, você para tudo e vive. Sim. Você realmente vive, né? E você vive com aquelas pessoas. Exatamente, principalmente, né, para famílias, você que está casado, tem filho, e você passa no dia a dia, você trabalha, você chega em casa, você janta, já tem que acordar no dia seguinte cedo, aí você para tudo para poder aproveitar integralmente
com a sua família, né? Exatamente, exatamente. Os casais também, às vezes, não Sim. tem tempo para si, né? Às vezes tem os filhos, tem as outras coisas. Então, tirar um tempinho, que seja uma semana por ano, né? Para organizar uma viagem que tenha a cara daquele casal, que os dois gostem e dar uma fugida e se reencontrarem. Eu acho que isso tudo é muito importante, né? Para que eles prossigam. Não, o dia a dia é muito complicado, né? Muito estressante, muito. né? Às vezes a gente carrega uns problemas para casa que não tem nada a ver com uma vida de casal, por exemplo. Então, realmente, você tem toda a razão para você ter um tempinho, um espaço para poder respirar e voltar. Ó, fica a dica aí para você, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu esposo, com a sua esposa. E aí o trabalho da agência é fundamental. Sem dúvida. Para conversar com aquele casal, para entender o que eles querem, o que eles gostam, para saber indicar, já que a gente sabe, né, conhece os destinos todos, saber indicar exatamente o lugar que eles vão fazer a lua de mel perfeita. Não, a gente é muito suspeita para falar, porque, né, mas o agente de viagem, ele transmite algumas informações, né, porque diferentes, mais intensas, como você falou, uma dica que você mesma possa ter de uma experiência sua, você levar isso para o lado profissional e passar isso para um passageiro, né? Por mais que hoje você tenha blogs de turismo fantásticos, né? Pessoas incríveis que falam sobre turismo, é fundamental, né? Porque a gente de viagem, ele também tem esse acesso a poder viajar bastante, né? Pois é, e é diferente, porque você lê uma matéria na internet é uma coisa, você conversar com um especialista que vai ver o teu caso particular, né, e saber indicar para você é outra coisa, completamente diferente. Sem dúvida, eu também concordo. Eu acho que é bem interessante esse contato para você, é o que a gente, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando, principalmente quando você precisa mudar alguma coisa, seja um imprevisto, ou seja até uma mudança de planos no meio da viagem, né? Você tem como contactar. Com certeza. E imprevistos acontecem mesmo, né? Então voos são cancelados, tem às vezes um imprevisto de tempo, às vezes um imprevisto mecânico, tem atraso, às vezes você precisa dormir mais uma noite numa cidade, aí você tem que ter uma agência de apoio que possa te ajudar a resolver todos os problemas. Então é isso, Sabine. Olha, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, tá? Eu queria falar para vocês que, principalmente quem mora em Niterói, né, para procurar a Sabine Tour, hoje é a mais conceituada empresa de turismo de Niterói. Hoje não, já há 10 anos, né? Mas hoje mais do que nunca. E eu queria que você deixasse todos os seus contatos, queria agradecer também sua participação. Eu que agradeço. Tá? Volte mais vezes. Muito obrigada, agradeço muito. Foi um prazer enorme estar aqui. Os contatos da Sabine Tour, a gente está em Niterói, Caraí, na Rua Moreira César, 165, loja 104. Fica ali entre a Presidente Bacher e a Lopes Trovão. E o nosso telefone é 2710-1446. Nosso site é www.sabinetour.com.br. Nosso Instagram e Facebook, Sabine Tour. Tá? É um prazer enorme estar aqui. Que maravilha! Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Um beijo a todos e até a próxima. A TV Pinheiro fica por aqui. E te espero no próximo programa. Até lá!